Olá pessoal, meu nome é o Alisson. Vou estar iniciando com vocês uma série de vídeos tutoriais sobre o software 3D Blender, né? O Blender é um software muito conhecido pela comunidade, né? Principalmente por ele ser poderoso e também por ser open source. Na página do Blender vocês podem estar fazendo o download da ferramenta. Eu recomendo para obter um melhor desempenho a versão de 64 bits. O interessante do Blender, como vocês podem observar, além dele ser open source, ele é um software, digamos, leve, né? A instalação é rápida, com tamanho apenas de 84 megas. O Blender, por ser livre, ele é desenvolvido pela Blender Foundation, uma organização sem fins lucrativos. Então, eu recomendo, se você gostar após os nossos vídeos tutoriais, se você estiver interessado em ajudar, né, a Blender Foundation, você vai poder estar fazendo doações aqui na página mesmo do Blender. Vocês têm todas as informações. A versão que a gente vai trabalhar é a versão 2.79. Não é a versão mais atual, mas ainda não saiu a 2.8, né? Atualmente está na 2.9b, que seria uma revisão dessa versão que eu tenho, mas com certeza não vai ter grandes diferenças, né? Essa é a tela inicial do Blender. No YouTube vocês também podem encontrar diversas informações e outros vídeos tutoriais sobre o Blender, inclusive os filmes feitos pela Blender Foundation, com o intuito de arrecadar fundos para manter o projeto. Vou falar um pouco sobre a interface inicial do Blender. Os vídeos tutoriais que eu vou estar ministrando a vocês, eles têm o intuito de ensinar realmente a pessoa leiga que não tem nenhum contato, tem pouquíssimo contato com software de edição 3D. Eu não vou estar me atentando muito a detalhes mais específicos sobre o programa, como ele funciona, ou seja, eu não vou explicar em detalhes a interface, né? Basicamente eu só vou separar o importante para a gente vai ser apenas ter uma ideia de onde estão as ferramentas que a gente vai estar trabalhando. Então, inicialmente, como todo software, a gente tem esse cubo inicial, né, essa primitiva. Todo software de edição 3D, né, todo software que trabalha com 3D, você já vai ter uma série de primitivas. Nessa minha cena inicial, eu tenho uma luz, né, e eu tenho a câmera. São itens essenciais, são itens básicos em qualquer software de edição 3D, né, quando você vai trabalhar com eles. Na nossa interface, a interface do Blender é conhecida por ser bem intuitiva e o uso dos recursos, né, a princípio pode parecer muitas opções, mas a gente tem eu recomendo fortemente que você pesquise os atalhos das opções da modelagem aqui no Blender. A gente utiliza muito o teclado, isso facilita muito o trabalho, certo? Então eu recomendo que você esteja pesquisando aí sobre os atalhos. Eu vou ensinar a maioria, alguns para vocês, os mais importantes que a gente vai estar utilizando na modelagem. Falar um pouco sobre a interface, né, já que, não, como eu disse a vocês, eu não vou me aprofundar muito, mas basicamente nós temos... Posso dizer que este botão aqui é um botão bem importante, porque aqui você vai escolher o renderizador, né? Nós temos esse Blender Render, é o renderizador mais básico que tem. Nessa barra na lateral aqui, vocês podem ver as opções de renderização nessa primeira aba. Nós vamos ter outras abas aqui referente à cor do mundo, né? Algumas referente à câmera. Os modificadores, né? Eles estão por aqui, as opções de câmera, de textura, né? Quando eu estou com o objeto selecionado, eu tenho as opções de modificadores aqui. Os modificadores eles vão ser bem importantes. Vamos utilizar alguns deles nos nossos tutoriais. Blender Game, o Blender ele tem uma Game Engine, né? Para quem não sabe, uma Game Engine é um programa que possibilita você criar jogos, é um motor de jogo.
Não vou me atentar muito, já que o nosso objetivo aqui no Blender realmente é a criação de elementos 3D, no caso, personagem 3D. Sobre o renderizador, nós temos aqui o Circles, que é o renderizador mais moderno do Blender. Antigamente a gente só tinha o Blender Render. Então, antigamente, se você quisesse ter bons resultados aqui no Blender, você não tinha, você tinha uma limitação, porque já esse Blender Render ele usa CPU, né? O Circles ele já permite que você esteja utilizando a GPU, né, a GPU do seu computador para você poder estar fazendo a renderização, né? Para quem não sabe o que é renderização, a gente vai ver esses conceitos nos próximos tutoriais que a gente vai trabalhando. Esse tutorial inicial a gente vai se concentrar apenas na modelagem, né? E durante esses tutoriais de Blender, eu vou estar tentando passar a vocês um pouco do básico de tudo, desde a modelagem até a texturização, trabalhar com elementos como o pelo, né? Já que o personagem que a gente vai modelar ele vai ter pelo, configuração de esqueleto e finalizando com animação básica, certo? O personagem, quando a gente está trabalhando com personagens e principalmente quando a gente quer representar algum personagem, são muito utilizados o que a gente chama de blueprints. Os blueprints são esses tipos de um tipo de desenho mais técnico, que no caso aqui de blueprint de personagens, como vocês podem observar, geralmente o blueprint ele tem várias posições do personagem. Isso vai lhe ajudar inicialmente, para quem é iniciante, é recomendado que a gente use blueprints, já que a gente ainda não tem aquela noção, né, de modelagem, de modelar do nada. Com o passar do tempo, é claro que você vai dispensar o uso de blueprints, você vai ter já amadurecido essa questão da modelagem, como é que eu vou estar modelando. Então, o blueprint ele auxilia porque você vai poder estar modelando em várias perspectivas de personagens. Então, colocando no Google mesmo, vocês podem estar achando diversos personagens que vocês podem estar que a gente pode estar utilizando, né, para criar os nossos personagens no Blender, certo? O personagem que a gente vai utilizar, que a gente vai modelar, né, vai texturizar, colocar pelos, trabalhar com essa parte de partículas, né, que envolve pelos e cabelo também, essa área de partículas. E a animação vai ser esse Pokémon aqui, né, o Pokémon Eevee. Esse blueprint que eu achei dele aqui não é um ideal, vocês podem olhar que ele já está modelado em 3D aqui, mas ele vai servir de base para a gente ter as perspectivas de frente e de lado, né? Isso vai nos ajudar durante a modelagem para que a gente consiga ter uma melhor representação, né? Podem observar que esse modelo aqui ele não tem pelos, né? Já a nossa abordagem a gente vai adicionar pelos. Então, eu creio que durante o nosso tutorial, o trabalho ficará bem melhor, né? Assim espero. Muito bem. Como eu disse a vocês, eu não vou muito me atentar a explicar a interface do Blender, já que a gente vai aprendendo ela de forma à medida que a gente for trabalhando, né? Então, muito bem, o Blender é o programa dos atalhos. Nós temos muitos. Vocês vão poder estar acompanhando aqui no canto as teclas que eu vou estar utilizando. Principalmente o botão direito do mouse, a gente tem a opção de selecionar objetos. Em qualquer software de edição 3D ou software que trabalha em 3 dimensões, a gente vai ter as 3 dimensões básicas, né? São as dimensões onde vocês vão poder estar movimentando os objetos, que é Y, X e Z, né? Que são essas três setinhas aqui, né? Que são essas 3 setinhas aqui. Muito bem. Então nós temos essa primitiva. No atalho Shift A, nós vamos encontrar outras opções, as opções que o Blender oferece, né, para a gente estar trabalhando como armadura.
As primitivas básicas, nós vamos ter várias primitivas aqui, como o cone, né? Outras primitivas como o cilindro, torus, né? Então são primitivas bem básicas. Ele fornece essas primitivas, mas a ideia é que a gente modifique essas primitivas. Em muitos casos elas não vão servir muito, a gente tem que criar do nada, do zero. Esse cubo aqui ele parece ser bem simples, mas eu gosto sempre de dizer, quando eu dou algum workshop ou mini curso sobre Blender, eu gosto de falar para o pessoal o quão poderoso é esse cubo. Porque a partir desse cubo ele pode parecer bem simples, mas a partir desse cubo a gente vai ter a gente pode criar, né? A gente pode modificar ele. A ideia é essa, a gente ter a primitiva básica e fazer a modificação, né? As alterações necessárias para a gente estar criando o personagem que a gente quer, né? O modelo que a gente precisa. Em Ctrl Tab eu tenho 3 tipos de edições. Edição por face, eu posso estar selecionando apenas face. Edge, arestas, né? Posso estar selecionando apenas arestas. E Vertex. Obviamente eu vou poder estar selecionando apenas os vértices. Esse cubo aqui, né? Em cada canto ele tem um vértice e tem arestas formando um objeto. E as faces é a parte aqui, essa área que a gente tem formando uma face do objeto. Tab a gente pode alterar o objeto do modo edição, né? Bem simples. Muito bem, tendo em vista esses conceitos iniciais, então no nosso próximo vídeo tutorial nós estaremos já configurando o nosso blueprint aqui no Blender para a gente poder se basear e utilizar, criar esse modelo aqui a partir do blueprint, certo? Obrigado e até a próxima.